Em 1970, o biofísico alemão Fritz Albert Popp estava estudando algo aparentemente não relacionado, que eram as propriedades carcinogênicas de certas substâncias químicas, quando ele descobriu algo que acabou redirecionando toda a segunda metade da sua carreira. Ele descobriu que substâncias que causavam câncer absorviam luz ultravioleta e a remitiam em comprimentos de onda alterados. Mas enquanto investigava esse fenômeno, ele percebeu algo muito mais amplo. Células vivas de qualquer tipo emitem luz. Em quantidade extremamente pequenas, como fótons individuais, abaixo do limiar de detecção da visão humana, mas de uma forma contínua, coerente e mensurável com os instrumentos adequados. Popp chamou esses fótons de biofótons. E o que ele encontrou ao longo de décadas de pesquisa foi que essa emissão de luz, ela não é aleatória, mas ela é uma emissão altamente ordenada e coerente com um laser em escala extremamente pequena. E o mais curioso é que ela varia com o estado do organismo. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que os biofótons revelam sobre como o estado do organismo se expressa em luz é algo que eu acho impossível de separar da conversa sobre frequência e cocriação. Para entender o que Popp descobriu, eu preciso primeiro contextualizar o que é a coerência óptica e por que isso é biologicamente significativo. A luz de uma lâmpada, ou mesmo a luz do sol, é incoerente. Os fótons, eles estão ali em fases aleatórias e em direções e frequências variadas. Então, é por isso que você não pode usar a luz solar para cortar um metal. Mas você pode fazer isso com um laser, que é uma luz coerente, onde todos os fótons eles estão em fase, ali na mesma direção. O que Popp encontrou é que a emissão de biofótons por células saudáveis é altamente coerente, muito mais ordenado do que o que você esperaria de processos bioquímicos aleatórios. É como se as células estivessem emitindo uma forma de luz com qualidade de laser em escala de fótons individuais. E mais, essa coerência varia. Células em estados de saúde e vitalidade, elas emitem biofótons com maior coerência. Já células sob estresse, quando elas são expostas a toxinas, em estados de doença, em ambientes de ameaça, elas vão emitir biofótons com menor coerência. O padrão de emissão, ele muda com o estado biológico. Popp propôs que os biofótons eles podem servir como um sistema de comunicação dentro do organismo, e que a emissão coerente de luz ela pode ser um mecanismo de coordenação entre as células que complementa a comunicação química convencional. Então, o organismo ele pode estar se comunicando internamente através de luz e não somente através de moléculas. O que interessa nessa pesquisa é o que ela revela sobre a natureza, como uma frequência, como um dado biológico mesmo. Então, quando a metafísica fala de frequência, como um estado de ser, que o organismo ele está ali irradiando e interagindo com o campo, fica uma coisa muito poética, E aí, para algumas pessoas, principalmente para pessoas com formação científica, elas tendem a não gostar muito, nem não rejeitar essa nomenclatura, Então eu trouxe esse estudo aqui dos biofótons para mostrar para vocês aí que não é só poesia, não. O organismo, ele literalmente emite luz. E o mais incrível é que a coerência dessa emissão, ela varia com o estado biológico. Então, um organismo, quando ele está num estado de saúde, de expansão, de vitalidade, ele vai emitir luz de uma forma diferente de um organismo que esteja no estado de estresse, um estado de doença. E isso não prova, a tese metafísica completa de que essa emissão, ela interage com o campo, de forma a atrair
experiências correspondentes, mas estabelece que a frequência do organismo é um dado físico mensurável, né? Não é apenas uma metáfora. E que esse dado físico ele varia de forma documentável com o estado interno. Então, a frequência que você mantém, a frequência que você sustenta, ela tem uma expressão luminosa real nos seus próprios tecidos. O estado de ser não é apenas psicológico, mas ele é biofotônico. A Cindy Pop ela foi além dessa emissão individual e ela começou a investigar se os organismos eles conseguem se comunicar através desses biofótons, né? Ou seja, se a emissão de luz de um organismo, ela pode ser detectada e processada por outros. E então foi feito um experimento com células em cultura, né? E separaram essas células, né, com vidro de quartzo, que ele tem a propriedade de transmitir a luz UV, mas bloquear a comunicação química, e o vidro comum, né, que bloqueia a luz UV. Então, as células que estavam lá no vidro de quartzo, elas conseguiam sincronizar comportamentos que as células que estavam lá no vidro não conseguiam. E aí, o resultado desse experimento é consistente, né, com a hipótese de comunicação biofotônica entre células e potencialmente entre organismos. Se isso se confirmar de forma mais robusta, isso tem implicações que ressoam diretamente, né, com a pesquisa sobre influência do estado de um observador sobre outros, que inclui aqueles dados lá do Peer Lab sobre intenção à distância que eu falei numa aula anterior. É só vocês procurarem aí. O estado que você sustenta, ele pode ter formas de influência sobre o ambiente que vão além dos canais de comunicação convencional que nós conhecemos. A ciência ainda está mapeando esse território, mas o que está documentado, né, o que a gente já tem documentado, né, que organismos eles emitem luz coerente, né, e que essa emissão ela varia com o estado biológico, né, do organismo, né, e que há também evidências de comunicação através dessa emissão. Tudo isso já é suficiente para tornar o conceito de frequência do organismo algo muito mais concreto do que apenas uma metáfora. O que muda, né, quando você entende que o seu estado de ser ele tem uma expressão luminosa física mensurável nos seus tecidos? Para mim, né, o que muda é a relação com a vida, né? Entender isso, você tem como obrigação cultivar o estado de coerência, né? Ou seja, o estado de gratidão genuína, de expansão, de alinhamento entre intenção e emoção, né? Porque isso tudo não é uma prática psicológica de autossugestão, mas é uma prática biológica que literalmente altera a qualidade, né, da luz que as suas células emitem. E isso não é linguagem poética, é o que a pesquisa biofotônica sugere. E se a emissão biofotônica é um canal de comunicação do organismo com o ambiente, né, se a coerência da sua emissão ela afeta de alguma forma o que ressoa de volta para você, então o investimento na qualidade do estado interno é um investimento que se expressa em todos os níveis, do molecular ao existencial. A frequência que você sustenta não fica contida nos seus pensamentos. Ela se expressa na sua biologia, na luz que as suas células emitem e na qualidade da sua presença no campo. Fritz Albert Popp descobriu que células vivas emitem luz coerente e que essa emissão varia com o estado biológico do organismo. Isso não é metáfora, isso é física experimental. E o que os biofótons revelam é que a frequência do organismo, né, ou seja, o seu estado de ser, tem uma expressão física real em termos de emissão de luz coerente. E que você literalmente irradia a sua frequência em forma de fótons. Isso torna um investimento na qualidade do estado interno, né, ou seja, na coerência, na expansão e no alinhamento,
algo que vai muito além do psicológico. É um investimento biológico que se expressa em todos os sistemas do organismo simultaneamente. E é exatamente esse investimento, feito de forma estruturada, com método e com acompanhamento, que está no meu protocolo de soberania. Se você chegou até aqui e reconhece que a qualidade do seu estado interno é a variável mais determinante da sua realidade e quer trabalhar isso de forma personalizada e consistente, o protocolo de aplicação está aí na descrição do vídeo. É um processo seletivo com vagas muito limitadas, porque o trabalho que eu faço exige essa seletividade para garantir resultados. Se isso é para você, você já sabe. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.